Pessoal, vamos para a palavra do Senhor? Ok. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o quarto evangelho, o evangelho de João. Deixa eu só dar um pano de fundo para você sobre o evangelho de João, o quarto evangelho, que nós vamos chamar, a partir de agora, de evangelho joanino. Nos próximos domingos, a ideia é que a gente possa falar um pouco mais sobre esse evangelho. Esse evangelho de João, por incrível que pareça, a palavra igreja não aparece nele. Como também não aparece em Marcos, como também não aparece em Lucas. A palavra igreja nós temos em Mateus 2 vezes. Mas o evangelho de João, que também não foi escrito por João, da hora que não dá para falar essas coisas, que decepciona tanto crente, né? Tem gente que acredita mesmo que foi o apóstolo João que escreveu. Mas esses são textos produzidos a partir do ano, aproximadamente anos 90, por uma comunidade que ficou conhecida como Comunidade Joanina. Essa comunidade nasce de cristãos convertidos que antes seguiam a João Batista. E eles se convertem. E eles se convertem e são integrados à comunidade do discípulo amado. A comunidade joanina também é conhecida como a comunidade do discípulo amado. Porque João é o discípulo amado. Algumas características sobre essa comunidade é que ela é uma comunidade que tem uma eclesiologia muito rica. Ou seja, a vida de comunidade, a vida de igreja, é uma vida rica, cheia de desafios, superações. Eles já no início tiveram que combater muitas doutrinas paralelas ao principal dogma dessa comunidade, que é a cristologia. Diferente dos outros evangelhos, cuja cristologia é chamada de baixa cristologia, e que é uma cristologia que apresenta um homem que se torna Deus. Por sua morte, por sua paixão, morte, ressurreição e ascensão. Então em Mateus, em Marcos, em Lucas, e Mateus e Lucas tendo Marcos como texto fonte, Jesus é apresentado como um homem que será elevado ao status de Deus. Já em João, a cristologia é totalmente distinta e é conhecida como alta cristologia. Porque a cristologia em João, ou seja, aquilo que se refere a Cristo em João, parte do princípio que Cristo é pré-existente. Ou seja, Ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele existe desde antes de nós existirmos. E Ele é apresentado em João como o verbo divino, como o logos de Deus, como a palavra de Deus, por meio de quem tudo foi feito. E sem Ele nada do que foi feito se fez, como está escrito. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, revelando também a fé dessa comunidade, de que todas as pessoas da Trindade divina, o Pai, o Filho e o Espírito, são uma mesma essência, uma mesma substância, e são iguais em dignidade. E isso é um dogma
uma verdade inegociável para essa comunidade. Também a soteriologia dessa comunidade é uma soteriologia bem definida. Ou seja, a soteriologia é a doutrina que estuda sobre a salvação. Então, aquilo que diz respeito à salvação está bem definido. E o que nos faz cristãos é crer num Deus triuno. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, que são mesma essência, substância e dignidade. E ao mesmo tempo, são 3 pessoas distintas. Eu não posso ser cristão se eu nego esse dogma. Esse é um dos principais dogmas da nossa fé. E depois, para que eu seja cristão e reconhecido pelas demais comunidades de fé, independente da divergência teológica que nós vamos ter em outros pontos da teologia, precisamos crer que a salvação, ela vem de graça, pela graça, mediante a fé e somente por Cristo Jesus. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Cristo Jesus é o máximo da revelação e da evolução daquilo que de Deus se encontra nas Escrituras, porque no início Ele era Deus entre deuses, e Ele mesmo diz: não adorarás outros deuses diante de mim, reconhecendo Deus que existem outros deuses. E quando avançamos um pouco na Escritura, Ele deixa de ser Deus entre deuses e Ele passa a ser Deus sobre os outros deuses. E vamos chegar em um ponto da revelação em que Ele diz: agora não sou Deus entre deuses, agora não sou Deus sobre deuses, agora eu sou o único Deus, e não há outro. E Cristo Jesus é a revelação máxima desse Deus, que era Deus entre deuses, Deus sobre deuses e Deus único. Agora revelado em carne. E essa é a cristologia da comunidade joanina, dessa comunidade que se estabelece e começa a viver a sua vida em comunidade, sua vida comunitária, a partir desses dogmas. Diferente de Mateus, Marcos e Lucas, os sinóticos, os evangelhos sinóticos, ou seja, os evangelhos semelhantes, o evangelho de João apresenta um Deus que se faz homem, um Deus que se torna homem, um Deus que encarna. Enquanto os outros apresentam um homem que se torna Deus, um homem que é elevado ao estado de Deus por sua paixão, morte, ressurreição e ascensão, o evangelho de João apresenta um Deus pré-existente, que habita na glória e que deixa a sua glória, despoja-se da sua divindade e vem para a terra e se faz semelhante a Deus, se torna homem. Quem está conseguindo assimilar o que eu estou dizendo? Consegue entender? Então, essa cristologia da comunidade joanina é chamada alta cristologia. E veja, essa igreja sofreu uma ruptura. Essa comunidade joanina sofre uma ruptura. E também é uma comunidade isolada das demais. Veja, os outros evangelhos das outras comunidades, da comunidade matiana, da comunidade marcana, da comunidade lucana, são semelhantes, tendo, como creem a maioria dos estudiosos, o mesmo texto-fonte. Agora, João é diferente de tudo. Todas as manifestações cristãs do primeiro momento, dos primeiros anos, foram identificadas como seitas. Então você tem que tomar cuidado quando você fica chamando os outros de seita, porque um dia você foi chamado também. E por que eram identificados? Porque eles tinham características, eles se sectavam, eles se separavam.
E eles começavam a viver sua fé. Aliás, Paulo, quando pega a carta das sinagogas, para ir a Damasco, com ordem para prender e até matar, ele diz: os que são da seita chamada do caminho. Veja, então, os primeiros cristãos, eles eram vistos como seita. Paulo via eles como seitas. Os religiosos da época viam os grupos cristãos como seitas. E essa comunidade joanina é uma comunidade que vai enfrentar rupturas, porque muitos judeus convertidos que não abandonaram as sinagogas. Hoje nós temos outro problema, né? O pessoal vem do mundo e não abandona o mundo. Os judeus convertidos não abandonavam as sinagogas, eram chamados criptocristãos. Então, eles traziam muita confusão doutrinária, teológica para o seio dessa comunidade. E essa comunidade tinha que enfrentar esses desafios, enfrentar essas rupturas, expulsar pessoas. Porque, veja bem, ninguém é obrigado a pertencer a uma comunidade de fé. Mas a partir do momento que eu decido pertencer a uma comunidade de fé, eu preciso entender que essa comunidade de fé tem dogmas, ou seja, verdades que eles não estão a fim de discutir. Quais são as coisas que a comunidade joanina não está a fim de discutir? A cristologia. Eles entendem Cristo como Deus encarnado. E eles não querem discutir isso, a ponto de dizer: se alguém disser diferente disso, não procede de Deus. E como que eles dizem isso? Dessa maneira: aquele que não confessar Jesus, que Jesus veio em carne, esse tal não procede de Deus. E é assim que eles defendem a sua visão, é assim que eles defendem a sua fé, é assim que eles defendem sua cristologia alta. Então eles têm que expulsar. Há pessoas que não vão conseguir permanecer no meio deles, porque, veja, os docetistas, chamados docetas, eles não conseguem permanecer porque eles acreditam que Jesus não tem corpo humano. Eles acreditam que Jesus tem um tipo de corpo miraculoso, sobrenatural, um corpo não humano. Então eles, quando fazem isso, eles negam a humanidade de Jesus. E ao negar a humanidade de Jesus, se tornam hereges no meio da comunidade. E essa comunidade vai dizer o quê? Eles não são de Deus. Eles negam que Jesus encarnou, que Jesus tem um corpo humano, físico, de carne e osso. Então eles não procedem de Deus, porque Deus encarnou. Essa é a cristologia. O Cristo de Deus, pré-existente, desde a eternidade, encarnou. Se fez homem. E há alguns que negavam a divindade de Jesus no momento de sua morte, porque eles alegavam: Deus não pode morrer. E se Deus não pode morrer, Jesus, o homem Jesus, recebeu divindade em algum momento, e essa divindade o deixou antes da cruz. E aí acreditavam os montanistas e outras ramificações, outros grupos dentro da comunidade, que quando Jesus foi batizado, ele recebeu divindade do céu. Mas quando ele diz que ele voltava para o Pai, essa divindade o deixou. Então lá na cruz morreu apenas o homem, já que Deus não pode morrer. E dessa maneira, uns negam a humanidade de Cristo e outros negam a divindade de Jesus, tudo dentro de uma mesma comunidade. As comunidades cristãs nunca, desde o seu nascedouro, nunca tiveram um pensamento unânime acerca da teologia. Então veja, hoje, pelo simples fato de nós discordarmos uns dos outros em teologias que não são cruciais para a fé cristã, a gente já xinga o outro de herege, a gente já separa, já não quer amizade, já não quer... Porque a gente não compreendeu
esses primeiros momentos da fé cristã. Porque se a sua escatologia, ou seja, a doutrina, os tratados acerca do fim dos tempos, se a sua escatologia, a sua visão sobre o final dos tempos é diferente da minha, muda em quê? O fato de nós sermos de Cristo? Em nada. Nós cremos que existe um só Deus, que subsiste em 3 pessoas, e que essas 3 pessoas são pessoas distintas. E mesmo sendo pessoas distintas, têm a mesma essência. E compartilham a mesma substância. E tem os 3 a mesma dignidade, ou seja, um não é maior do que o outro. E cremos que a salvação acontece de graça, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Somos de Deus. E você sabe que no Brasil nós herdamos uma teologia americanizada que confunde a soteriologia com a cristologia, ou seja, a doutrina da salvação com a doutrina da igreja. E aí nós queremos aplicar para a salvação pré-requisitos necessários para que a pessoa faça parte da igreja, não para se achegar a Cristo. Consegue entender? Aí você diz, esse aí não foi salvo. Por quê? Não, porque ele não tem os pré-requisitos. Mas esses pré-requisitos são para ser parte da sua igreja. Porque o único pré-requisito para você chegar a Cristo é crer. E não tem outro. Vou falar algo que talvez vai decepcionar alguns, escandalizar outros e libertar a maioria. Igreja não salva. Ainda que haja, e deve haver, critérios claros para que você pertença a uma comunidade de fé, esses critérios não podem ser aplicados à salvação. Se o cara usa terno, se não usa, se a mulher usa calça, se não usa, entendeu? Se corta o cabelo, se não corta, nada dessas coisas são aplicadas à salvação. Quem consegue entender? É só para fazer parte da sua igreja. Porque para ser salvo você só precisa crer. Você não precisa ser aceito na igreja para ser salvo por Jesus. Você só precisa crer em Jesus para ser salvo por Jesus. E deixa eu te falar, não existia igreja, Jesus já salvava. Vou falar de novo. Não existia igreja e Jesus já salvava. Não é a igreja que salva. Quem salva é Jesus. Amém ou não amém? Quem salva é Jesus. Ainda que sendo salvos somos introduzidos no seu corpo e nos tornamos membros do corpo de Cristo, não é a igreja que salva. Quem salva é Cristo. E fazer parte do corpo de Cristo não significa fazer parte de uma instituição religiosa e nem ser aceito em uma comunidade de fé. Significa ser inserido no corpo místico do Senhor Jesus. Quem está conseguindo entender? Aonde Ele é o cabeça, a única autoridade, porque todas as demais autoridades são representativas. Aonde Ele é o pastor e único pastor, porque nós, os pastores que estamos aqui na administração da igreja, não somos os seus pastores. O seu pastor é Ele é o único pastor. Nós apenas exercemos um ofício representativo, ministerial, ou seja, de trabalho. Ministério quer dizer trabalho, de trabalho, em nome dEle. Toda a autoridade é dEle, toda a glória é dEle, todas as ovelhas são dEle. Ele é o pastor e o único pastor. Consegue entender isso ou não? Pastor, isso parece perigoso. A verdade é perigosa. Diga por quê? Liberta. E aí, como líder, se eu me disponho a pregar verdades que te libertam, eu vou ter que te liderar
pela capacidade de te inspirar e não pelo poder de te manipular. Consegue entender? Eu vou ter que te liderar apontando um caminho onde você vai conseguir enxergar com clareza e vai decidir me seguir. Mas não porque você é obrigado e coagido, porque isso não é divino. Não do Cristo. Deus nunca vai coagir ninguém a amá-lo. Deus nunca vai coagir ninguém a segui-lo. Consegue entender? Quem implanta o terror psicológico, usando o inferno como arma, são os crentes. Jesus fala de amor, não fala de inferno. No sentido soteriológico, o inferno não faz parte. Deixa eu deixar bem claro para ninguém distorcer as minhas palavras. Põe amor das minhas palavras. Ai, Jesus não fala de inferno. É lógico que Jesus falou de inferno, porque sempre aparecem, né, os teólogos da internet. Eu estou te dizendo que Jesus nunca disse para alguém: ou me aceite ou vá para o inferno. Consegue entender? Aliás, porque a Bíblia não diz que isso vai fazer as pessoas converterem. Porque todo mundo sabe que existe inferno, nem por isso o povo converte. Consegue entender ou não? Fala alguma coisa aí, santo. Pelo amor de Deus, não me deixe sozinho, não me abandone nessa hora. Olha o que a Bíblia diz. O amor de Deus, manifestado em Cristo Jesus, nos constrange ao ponto de não mais pecarmos. Ninguém deixa de pecar por medo de inferno. Deixa de pecar quando entende com que amor Deus chamou. O dia que você entender o tamanho desse amor, ainda que coloquem uma placa na porta da igreja: aqui o pecado é liberado, você não vai querer viver em pecado, porque já não faz parte da sua natureza. Segundo ponto, os filhos de Deus buscam a Deus e não o mundo. E terceiro, é constrangedor saber que alguém subiu numa cruz que era minha, por causa do pecado que eu cometi. É constrangedor olhar para esse amor e continuar a pecar. Quando eu entendo esse amor, eu evito o pecado com todas as minhas forças. Eu fujo dele. E ainda que eu peque, porque só Cristo pode me livrar do corpo do pecado, eu não tenho prazer nenhum no pecado. Porque o pecado para mim hoje, que sou filho de Deus, é antinatural. Porque a minha natureza não é mais a natureza de um Adão caído, de um homem caído. Agora eu recebi a natureza de Cristo. E essa natureza não tem prazer no pecado, só tem prazer em Deus e em fazer a sua vontade. Quem está aí? Quem está aí? Quem pode celebrar Jesus por isso? Quem pode celebrar Jesus por isso? Quem pode celebrar Jesus por isso? Não precisamos ter medo de ser livres, porque os filhos de Deus não têm prazer senão em Deus e em sua vontade. Olha para quem está falando e diz assim: não tenha medo de ser livre. O fato do Senhor ter nos libertado e de ter nos dado vida eterna não faz nenhum filho de Deus viver deliberadamente em pecado, porque isso para eles é antinatural. Quem vive deliberadamente em pecado por saber que está eternamente salvo, talvez nunca tenha sido salvo. Porque o Espírito Santo dentro de nós sempre vai nos mostrar esse amor, de maneira a nos constranger. Quem está conseguindo entender? Então, nessa comunidade joanina, havia muitos embates teológicos, e muitas pessoas se foram da comunidade e nunca voltaram. E sabe como que eles disseram sobre essas pessoas? Os que se foram de nós e não voltaram para nós, nunca foram nossos. Eram falsos irmãos. Então eles
combatem falsos irmãos, eles combatem judeus convertidos que não abandonavam a sinagoga, eles combatem docetistas, montanistas, eles combatem anticristos. Só você ler o quarto evangelho, as epístolas escritas pelo presbítero, 1 João, 2 João. Se você ler a terceira epístola de João, você vai entender a vida dessa comunidade, o cotidiano, o dia a dia, o contexto vivido na época. E você vai entender então que comunidade rica de Deus, como enfrentou desafios, como enfrentou seus problemas, suas rupturas, as fugas. Quem está conseguindo pegar? E essa comunidade então vai produzir esses textos por volta do ano 80 e 90 depois de Cristo. Essa é a datação mais próxima do tempo em que esses textos foram produzidos. Veja, apesar dos evangelhos vir primeiro no Novo Testamento, eles não são os primeiros textos produzidos. No ano 20 depois de Cristo, Paulo já escreve sua primeira carta aos Tessalonicenses. E as cartas paulinas são escritas antes dos evangelhos. E tem mais. Paulo não tinha escrito uma linha. Não havia doutrina. Não havia cristianismo. E o poder de salvação e de ressurreição já estava em Jesus. Então não é a igreja que salva, não é a doutrina que salva, não é a religião que salva. Quem salva é Cristo. Está conseguindo entender? Porque não existia cristianismo, não existia textos, não existia igreja, e Jesus já dizia: a tua fé te salvou. Eu vou dizer de novo: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Vá, não peques mais. A tua fé te salvou. Receba vida e vida eterna. Olhe para quem está perto de você e diga assim: a vida de Deus é eterna. Todos concordam ou alguém acha que a vida de Deus é temporária? A vida que Deus tem é eterna ou não? Então olhe para quem está perto de você: a única vida que Deus tem para dar é a dele. E a dele é eterna. Então quando Deus te dá vida, Ele te dá vida para sempre. A única vida que Deus tem para dar é a vida dele. E a vida dele dura para sempre. Porque a vida de Deus é eterna. E a vida que Deus conosco compartilha é vida eterna. É o zoe de Deus. É a vida no Espírito. Nós temos 3 palavras gregas para a vida. Então quando você lê Bíblia, quando você lê o Novo Testamento de maneira particular, você tem que entender que isso foi escrito em grego koiné e outros gregos antigos, e que eram pelo menos 3 palavras para a vida: bios, psique e zoe. Bios fala da vida na carne. É de onde vem a palavra biologia. Psique é a vida da alma. E aí tem a vida zoe, que é a vida divina. É a vida do Espírito. É a vida no Espírito. É a vida de Deus. É a vida eterna. Está conseguindo entender? E quando Deus dá a sua vida, Ele dá vida eterna. Como disse Jesus: aquele que crê em mim tem
a vida eterna. Não é aquele que crê em mim e tem boa teologia. Não é aquele que crê em mim e pertence a uma igreja legal. Não é aquele que crê em mim e tem uma religião. É o que crê em mim e tem vida eterna. Então veja que os critérios que nós usamos para alguém fazer parte da igreja, nós queremos aplicar a salvação, confundindo soteriologia com eclesiologia. E não podemos, porque o trabalho, o papel de uma comunidade de fé é facilitar que as pessoas se acheguem a Cristo e não levantar muros. Eles querem controlar o que você transmite de quem você é para os outros. E aí quando eles te aprovam que você vive nesse mundo de ilusão, de mentira, onde você não é você, em um vazio profundo, em conflitos intermináveis, aí eles te aprovam. E aí eles entendem que você foi salvo. Mas eu preciso te dizer, esses critérios é só para você fazer parte da turma deles. Porque para ser salvo só precisa crer que Jesus é o Senhor, que foi por Deus ressuscitado dos mortos, e que está nesse exato momento vivo e não morto, e que Ele é a ressurreição e a vida. Mas não como Marta creu, porque ela mesma murmurou: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus olhou: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ela disse: eu sei, o Senhor vai vir no último dia e vai nos ressuscitar. Aí Jesus disse: ela não entendeu nada. Parafraseando, abre aspas, fecha aspas. Aí Jesus diz: remova a pedra. Lázaro, vem para fora. Aí sai Lázaro. Já estava todo amarrado, porque sepultou 4 dias enterrado. Sai o Lázaro da sepultura. Porque Jesus não é o poder que vai te ressuscitar no final dos tempos. Jesus é o poder que te ressuscita agora. Eu vou falar de novo. Jesus é o poder que te ressuscita agora. Ele é a ressurreição e a vida. Ele não é somente esperança. Ele é poder que manifesta agora em ressurreição e vida. Rabantote que anda recanda banda recanda la bachai. Rabantote anda recanda 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 recanda. Rabantote anda recanto e riastubi anda recasturianto. Preste atenção, preste atenção. Não confunda a fé com esperança. Eu falei aqui já. Esperança, essa ideia que você tem de que no futuro as coisas vão dar certo. Fé não é isso não. Fé é o poder que te move agora. Mesmo quando seu irmão está sepultado há 4 dias, você vai lá e remove a pedra. Porque essa obediência à fé é que traz vida. Ah, não pegou. Vou falar mais uma vez, se você não pegar eu desisto. A fé não é inerente ao homem. Deus plantou fé em nós. Ele infundiu fé no nosso coração, está resolvido. Nós falamos numa série inteira sobre isso. Mas essa fé que está dentro de você, ela é morta se não tiver uma obra. Qual é a obra da fé? A obediência àquilo que Deus colocou no seu coração. Então, se você não é capaz de obedecer isso que Deus colocou dentro de você, nada acontece. Mas quando você resolve obedecer, mesmo depois de 4 dias, o morto sai da sepultura. Quando você resolve obedecer, você caminha sobre as águas. Quando você resolve obedecer, a tempestade acalma, o vento cessa. Quando você resolve obedecer, o poder
se manifesta agora em teu favor. O poder de Deus, este lugar está inundado do poder de Deus. Este lugar está impregnado do poder de Deus. Agora, 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 ressuscita! Ressuscita. Tudo que está morto dentro de você, eu ordeno agora, em nome de Jesus, ressuscita. Ressuscita os teus sonhos que estavam mortos e são ressuscitados agora pelo poder do nome de Jesus. Seja ressuscitado e volte à vida. Seja ressuscitado e volte à vida. Que essa depressão saia de você agora, em nome de Jesus. Seja ressuscitado e volte à vida. Que esse espírito de prostituição te deixe agora, em nome de Cristo Jesus. Ser livre. Seja livre. Seja livre da opressão. Seja livre desse espírito de dívidas. Seja livre dessas dívidas emocionais. Seja liberto agora, 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 agora. Liberto dessas dívidas de gratidão. Seja liberto, seja liberta em nome de Jesus dessas relações amorosas mal resolvidas, essas relações amorosas do diabo. Seja liberto agora. Ressuscite para uma nova vida, para uma nova temporada em Deus. Deus é um Deus de estações, e Ele está dizendo: Eduardo, profetiza que para muitos uma nova estação começa hoje. É hoje, não é amanhã, é agora. Deus tem uma nova estação para a tua vida. Deus tem uma nova estação para a tua vida. Deus tem uma nova estação para a tua vida. Deus tem uma nova estação. Xarabandore, cabandere, candoramandere, candarabachurianda. Você consegue? Fica de pé e dá um abraço em alguém. Sincero, verdadeiro cristão. E dizer: Deus tem uma nova temporada para a tua vida. Deus tem uma nova estação para você. Tome o seu assento de novo. Deus tem uma nova temporada também para a sua vida. Deus tem uma nova temporada, Lucas, para a sua vida. Deus tem uma nova temporada, uma nova estação. Hoje o Senhor ressuscita os teus sonhos. Não morreram, não acabou. Diz o Senhor, Tomate, Ele ressuscita os teus sonhos.
Essa comunidade joanina é uma comunidade combativa, porque ela combate, mas ela é conhecida pelos laços de amor. Combate, mas ama. Ela combate os hereges, ela combate os desvios doutrinários, ela combate os anticristos, ela combate os falsos irmãos, ela combate os judeus que não abandonam as sinagogas, mas é uma comunidade que acolhe os irmãos, que tem um vínculo de amor muito forte, seguindo o exemplo de seu discipulador, de seu mestre maior, depois de Jesus, o discípulo amado, o amado. Esse vínculo de amor que nos falta, que nos consolida na fé, que nos faz cuidar uns dos outros. Não é empatia, não é simpatia, é amor. Consegue entender? O que nos faz cuidar uns dos outros é amor. Eu vou dizer de novo: o que nos faz cuidar uns dos outros é amor. É amor puro, é amor santo, é amor verdadeiro, é amor que vem de Deus, é a manifestação da essência própria do Cristo por meio daquilo que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E você sabe que sempre tem os que murmuram. Porque, como diz o texto, Israel deixa o Egito e sai em marcha pelo deserto. Quem vai à frente? Os homens de guerra, os valentes, sempre estão na frente. Quem vem atrás? Mulheres e crianças, sacerdotes, a arca. Sempre que eles estão em marcha, 42 jornadas no deserto, 42 estações, e sempre em marcha, os valentes e os homens de guerra na frente, mulheres e crianças atrás, sacerdotes e a arca, e por último, o que a Bíblia vai chamar de o vulgo, os murmuradores, os reclamões, os fracos, os cansados e os afadigados, sempre dizendo: Moisés não nos cuida. Veja, é até hoje assim. Todos que não estão na frente estão no fundo reclamando: ninguém cuida da gente. Aqui nós dizemos o seguinte: a gente não é babá de crente. Porque babá compete-se ao indivíduo que não consegue cuidar de si mesmo. Aquele que é pelo seio de sua mãe amamentado. Não é assim com os pais. Porque o pai é o que te impulsiona a dar os primeiros passos.
é o que te leva a dar os seus primeiros saltos. O pai é o que te faz entender o que é dignidade, a não depender de ninguém para nada, a viver por si mesmo. Só não é totalmente você, porque você vive em alguém que é maior que você. Mas é o pai que ensina a trabalhar, é o pai que ensina a ganhar o seu pão. Enquanto figuradamente, simbolicamente, a mãe é o seio que amamenta, o pai é o que te faz ir à caça. Consegue entender? Eu sei que é uma figura patriarcal, mas é a figura que a Bíblia apresenta. Não nego a valentia e a coragem das mães solos. Foi o meu caso. Minha mãe me criou sozinha. Minha mãe criou a minha irmã sozinha. E só nós sabemos, eu e minha irmã, o que a nossa mãe sofreu para nos criar. Nem de perto, aliás, nem de longe, nem de muito longe eu quero desonrá-las. Mas estou te apresentando o que a Bíblia apresenta. E aqui nós decidimos tirar de você o seio que te amamenta e te dizer: você já pode andar. Porque não tem problema nenhum que menino se alimente de leite. O problema é que você passa o resto da sua vida sendo amamentado em uma igreja que para você é uma mãe que te dá seio todos os dias. Então o Espírito de Deus se manifesta aqui como um pai que te desmama, que te desfralda. E mesmo que seja difícil, você vai aprender a caminhar em Deus sozinho, sem a dependência da figura do pastor, que quase sempre manipula os que têm ausência de paternidade. Porque os que têm essa ausência são facilmente manipulados por líderes religiosos. Mas quando você tiver suprido isso, vencido isso, largado isso, você vai ver quanto você é forte. Nem você sabia o quanto você é forte. É que ficaram te infantilizando. Mas você é forte. Consegue entender? Então quem tem contato com essa cultura e não abre o seu coração para aquilo que Deus está fazendo aqui, porque não sou eu. Eu iniciei uma igreja que na semana seguinte eu ia fazer a primeira célula. Até hoje a gente não tem. Porque o Espírito de Deus falou: não faça. Nós íamos ser uma igreja em célula. Eu vinha de um contexto de igreja em célula. Priscila cresceu numa igreja em célula. Nós íamos fazer uma célula na semana seguinte. Deus falou: não faça, porque a minha vida e a minha presença vai trabalhar aí. Veja, nós não temos células. E reunimos aqui em 5 reuniões semanais entre 2.800 e 3.000 pessoas por semana. Por enquanto. Estou contigo. Por enquanto. Isso em pouco mais de 3 anos, para a maioria dos meus amigos pastores, é inconcebível sem célula. Então veja, Deus não está dependente de nós e nem das nossas habilidades. Ele faz como quer. E essa foi a nossa libertação. A gente começou um culto de jovens no sábado. Sabe que o Espírito Santo nos confrontou?
Vocês só estão fazendo isso porque todo mundo faz. Vocês nem oraram para mim. Aí nós cancelamos o culto do sábado para os jovens. Porque o Espírito de Deus nos fez entender que jovem não tem nenhuma dificuldade cognitiva. Entende tudo que o pastor fala domingo. Ou na quinta, ou na segunda, ou no sábado. Porque não é um dia especial que vai fazer com que eles entendam. É amar Jesus. Consegue entender? E aí nós caminhamos aqui em obediência a Deus. O que nós temos, temos porque Ele nos disse faça. E o que não tem ainda é porque Ele ainda não disse faça. Quem consegue entender? Aí alguns que não entendem o que nós estamos vivendo dizem: essa igreja não cuida. Cuidamos. Só não cuidamos daqueles da periferia, porque isso a gente põe na mão de Deus. E seja o que Deus quiser. Porque o vulgo, na marcha para o deserto, foram exterminados. Porque os amalequitas, inimigos do povo de Deus. Amaleque, descendente de Esaú, profano, que deturpa a santidade. Essa palavra profano, lá no original, fornos, de onde vem a palavra fornicação. Pornos, de onde vem pornografia. Entenda, os fracos que se entregam ao pecado e se afadigam, porque fazem como Marta, coisas que o Senhor não lhes pediu, são alvos fáceis para os amalequitas, para os inimigos de Deus, que se enterraram na areia. E quando Israel passou, se levantaram por trás e mataram todos os fracos, cansados e afadigados. Eu sempre digo, desde que nós nascemos naquele caixotinho, igreja não é lugar de gente cansado morre. Não se canse. Como que eu não me canso? Paixão. O que não deixa você se cansar é paixão. É só vocês que são mais velhos aqui se lembrar quando você se apaixonou pela primeira vez, quanto que você andava para ver aquela pessoa. Porque os mais velhos, sabe, antigamente não tinha carro, igual hoje em dia todo mundo tem carro, pega Uber, né? Tinha que andar mesmo. E tinha gente que de uma escola a outra cruzava quase a cidade inteira, só para ver sair da escola. Paixão é um poder que nos move, sem que a gente se canse. Nunca está cansado quem está apaixonado. Nada é difícil demais, nada é longe demais. Você está entendendo ou não? E aí você vai entender que para muitos crentes a única coisa que acabou foi a paixão. E aí se cansam. Cansam de vir, cansam de estar, cansam de servir, cansam de cuidar, cansam de ser cuidados. E muitos morrem no caminho. Nós cuidamos. Mas de quem cuidamos? Dos que estão à frente. Porque é esses que vão garantir que a gente chegue no ponto de chegada. Esses que vão garantir que nós cheguemos ao alvo de Deus. Então você quer ser cuidado aqui? Nós temos 35 equipes para você fazer parte. Entre em uma, cada uma tem um líder. Se deixe conhecer. Entende? Porque quando ninguém te conhece, as suas histórias são maravilhosas. Mas quando a gente te conhece, aí é o que Deus tem para falar, não o que você tem para falar. Porque eu nunca vi uma pessoa dessa sentar para dizer o que Deus falou a respeito dele. Só senta para falar o que ele quer sobre ele mesmo. Mas quando você é conhecido,
Aí é Deus que fala a seu respeito. Não é você que vai contar a história para nós. Porque quando você está servindo, sendo conhecido, Deus te expõe. Deus me expõe. Sabe qual que é o pior tipo de crente com que eu tenho que me relacionar na igreja? Com os que me admiram. Porque eles criam expectativas sobre mim que eu não posso suprir. Eles acham que eu não grito. Eles acham que eu não xingo. Eles acham que eu não fico nervoso. Eles acham que eu não tenho dia que quer largar tudo e ir embora. Eles acham que eu não choro. Entende? Eles acham que eu gosto de todo mundo. Eles acham que todo mundo gosta de mim. Eles não entendem que é uma guerra. Então eles vão criando expectativas, sabe, que não existem. E aí quando você frustra ele, sabe qual é a reação? Violência. Te atacam violentamente, porque você não é o que ele esperava que você fosse, e o que ele espera que você seja, tudo que ele não consegue ser. Vou falar de novo. O que ele espera que você seja, Pri? Tudo que ele não consegue ser. Então ele se projeta aquele eu perfeito que ele gostaria de ser em você. E aí quando você frustra, todo o mundo dele cai por terra. Entende? Porque ele não entendeu que ele está lidando com outro ser humano. Que a única coisa que me difere dele aqui é que eu tenho mais responsabilidade, nenhum privilégio. Por isso que eu não tenho uma cadeira diferenciada para você estar procurando trono aqui. Por isso que eu me desfiz dos símbolos de poder. Você não vê gravata em mim mais. Eu vim da igreja batista, irmão. Eu passei a vida pregando de terno e gravata. É um símbolo de poder. As pessoas se sentem intimidadas de falar com um cara que está assim. Mas quando você se despe do símbolo de poder, quando você se deixa despir do símbolo de poder, aí você é nu e cru. Não tem entre você e eu. Sabe o que eu ensinava aqui? Só para pegar quem estava no caixotinho que começou com a gente. Eu dizia, não me chame de pastor, me chame pelo meu nome. Porque eu não quero te liderar porque você acha que eu tenho uma unção diferente da sua, se a Bíblia diz que todos nós temos recebido a mesma unção de Cristo Jesus. Eu não sou o ungido é Jesus Cristo. Eu sou mais um ungido como você. E o que me difere de você, digo de novo, é que eu assumi diante de Deus maior responsabilidade do que você. O que amanhã você pode assumir maior responsabilidade do que eu. Só depende de você e de Deus. Então não tem cadeira especial. Se eu chegar aqui e tiver cheio, eu sento no chão, na caixa de som, onde é meu lugarzinho ali. Não tiro ninguém que está sentado para sentar. Porque se você tem fome de chegar antes, pegar a filha e sentar na frente, quem sou eu para te tirar daqui? Consegue entender? Porque esses lugares são dos que têm fome e sede. Eu não entendo o ministério como título, é um ofício, é trabalho, é sangue, suor e gordura sendo queimada para Deus. Consegue entender? Isso é ministério, poxa. Ministério é onde você põe uma plaquinha no peito para que as pessoas se sujeitem a você, te olhem como alguém maior e sejam a você subalternos. Isso não é ministério, isso é manipulação maligna, demoníaca. Coisa de pessoas inseguras, que não sabem quem são e que só se sentem bem quando diminui os outros. Irmão, eu sou bem resolvido com aquilo que Deus me deu. Outro dia eu fui numa igreja de um pastor aqui, sentei com ele para tomar um café. Ele foi falar para mim da igreja dele, eu fui lá e comprei todas as cadeiras da igreja e dei para ele, não tem problema com isso não. A nossa igreja aqui, eu oferto, eu dizimo, um monte de igreja. Se quiser abrir uma igreja na esquina, eu tenho zero problema com essas coisas. Eu sei o que Deus me deu. Sou bem resolvido com isso. Quem viu essa igreja nascer vai te falar que eu pregava com a mesma vontade, ou até com mais vontade, para 10, 15, 20 pessoas. Foi assim ou não foi, amor? Eu nunca me deixei iludir com multidão. Porque o Senhor me chamou para pregar. E talvez um só me ouvindo seja mais importante do que eu falar para 10 mil.
Porque talvez aqueles 10 mil não vão fazer caso ao que eu estou falando, mas se aquele um fizer caso, sabe, milhões podem ser impactados. Então não se trata de quantidade, eu nunca me preocupei com essas coisas. Eu passei, irmão, muitos anos da minha vida pregando, então eu passei por todas as fases de um pregador vaidoso. Sabe? Em que você quer mostrar, tem que terminar. Deu a hora. Mas você quer mostrar que você pode, que você sabe. Você está mais preocupado com a sua performance do que com a mensagem do Evangelho. Eu rompi isso. O que eu quero hoje é te comunicar o Evangelho. Se você vai me achar bom pregador, não vai achar, isso é problema seu. Eu não quero ser bom nada. Eu só quero falar o que Deus me mandou. Quem entendeu? Quem entendeu? Eu quero que você pare agora, se inscreva nesse canal e faça parte dessa comunidade.